Olá, você que acompanha a gente a partir de agora, Caruaru no Face. Segunda temporada, Baião de 2. Entrevistas interessantes, pauta política, um assunto que é relevante, mexe com o seu dia a dia. Eu agradeço a sua participação com a gente a partir de agora. E nessa estreia da segunda temporada, estamos com o ativista político, ele é bacharel em Direito, está com a gente, fez uma participação no rádio em Caruaru agora pela manhã. Túlio Gadelha, muito obrigado, bom dia. O que é que essa presença do Túlio em Caruaru hoje representa? Bom dia, pessoal. Primeiro, é uma honra estar aqui na abertura da segunda temporada aí do Baião de 2. Bom dia aí, estudantada, a turma aí firme e forte. Bem, eu estou aqui a Caruaru. A gente vem discutindo a construção de um movimento que deve ser lançado daqui a 15 dias, chamado Nós Acreditamos, que é um movimento suprapartidário que vem para discutir a política de uma forma diferente. E esse movimento a gente tem articulado com algumas figuras políticas do Estado. Hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa que foi candidata a prefeito por Caruaru, chamado Eduardo Guerra, pelo PSOL, né? Que é um grande amigo, que também é um ativista político, um idealizador, um entusiasta dos nossos projetos políticos e sempre compôs conosco. Túlio, é um desafio falar de política nesse ambiente tão conturbado que o país passa, quando a gente olha para as pessoas e não vê o bom humor para falar em política, para tratar de político. Esse ambiente é favorável, é desafiador? Olha, a gente tem falado muito de política em período eleitoral, né? E eu acho que a minha crítica vai nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que discutir as questões políticas no dia a dia. O mundo é político, né? E a gente precisa estar inserido nas discussões, nos debates, nas gestões, nos mandatos. A intenção é a gente tentar provocar nas pessoas esse sentimento de construir uma democracia mais participativa. Você pode ser, por exemplo, um crítico da questão da educação no seu município, mas você não participa ativamente do Conselho de Educação. E existe um fórum, um espaço para a sociedade civil participar ativamente. Eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas do papel político que elas têm, elas precisam se empoderar disso. Agora, hoje, no Brasil, o debate político está muito polarizado, né? E isso torna o debate mais vazio, né? O sentimento, quando ele ultrapassa e extrapola, né, um sentimento de debate e passa a fazer parte dessa conjuntura um sentimento de disputa, né, de intolerância, isso deixa o debate vazio e cansado e pesado. E a gente precisa também rever essa forma de debater política aqui no Brasil nesse momento. Você é favorável à renovação na política, mas as pessoas às vezes questionam o que é o novo na política. E quando esse novo se dá a ele uma aposta e esse novo se corrompe, esse novo ele pratica os mesmos vícios da política velha, daqueles que há décadas estão na política. Eu queria que você fizesse essa relação da renovação e do que é o novo na política. Idade, participação no debate político, que relação você faria? O novo, ao meu ver, é a forma de se fazer política, né? A gente percebe que tem muitos candidatos jovens, né? Inclusive na Assembleia Legislativa aqui em Pernambuco, em 2014, foram eleitos mais de 20 deputados jovens com menos de 35 anos de idade. Ou seja, parece que a gente renovou, né? Só que todos os deputados que foram eleitos eram filhos de político, filho de senador, filho de deputado, filho de prefeito, de ex-prefeito, entende? Aí mudaram-se as caras, mas permaneceram-se as práticas ali, né? E eu acho que o novo não é mudar a cara. Existe muita gente de mais idade que representa o novo. E aí eu falo do Eduardo Guerra, que é daqui de Caruaru, que vocês devem conhecer, que é um cara super novo, de ideias, né, super oxigenadas. E existe muito do novo na política aqui em Pernambuco também. Só que a gente não consegue enxergar isso. Essa política hereditária você critica? Eu critico porque são as oligarquias, né? Assim, a gente vive no estado de Pernambuco ainda, parece que é um estado de oligarquias, né? Que os mandatos pertencem àqueles grupos, àquelas famílias, e isso vai passando de pai para filho, né? E eu acho que isso é muito ruim para a democracia, porque afasta o cidadão, a pessoa, o jovem, o estudante, né, de um processo político que ele poderia fazer parte, ele poderia estar inserido.
eu não me consigo, quer dizer, eu tento ser, né? Estou a cada dia tentando, a gente faz provocações e reflexões, né? Que eu acho que pouquíssimas pessoas com mandato fazem. Por exemplo, a gente discute a possibilidade da revogabilidade de um mandato de um deputado. Existem deputados que estão aí há 8 mandatos, 6 mandatos, né? E que vão à reeleição e com a proposta de mudança, de melhorias. Ué, cara, se você está lá há 20 anos, há 25, 24, e não mudou nada, por que vai mudar agora, né? A gente discute também a possibilidade de se revogar esses mandatos, né? Eu acho que o eleitor, quando vota, quando escolhe um candidato, ele escolhe com base naquelas plataformas, naquelas ideias que ele imagina que o cara vai defender ali quando estiver no exercício do mandato. Só que, na prática, ele não faz isso, né? E a gente fica preso e se decepciona com a política. Por que um presidente, um prefeito, um governador pode ser afastado do cargo e um deputado não, né? Por que a população não pode discutir um meio para revogar um mandato de um deputado, né? A gente faz provocações nesse sentido. Eu acho que isso é o novo. Isso acontece em outros países também. Você já disputou uma vaga para a Câmara Federal, você já disputou uma vaga para a Câmara de Vereadores no Recife, e há uma perspectiva de que você possa, nas eleições desse ano, também disputar a eleição proporcional. Seria uma vaga para deputado federal. Você tem bandeira ou você tem bandeiras de luta, se de repente lograr êxito, se de repente conquistar uma vaga, alcançar algum êxito numa disputa proporcional, Túlio? Olha, eu não sou candidato, né? Hoje, essa eleição, a gente está discutindo a possibilidade de uma candidatura, de um movimento maior, né? Não adianta você dizer que é candidato por si só, tirar isso da sua cabeça e dizer que vai mudar as coisas, né? A gente discute, junto com o movimento, nós acreditamos, a possibilidade de uma candidatura que represente os anseios, né, da população, né? Ou seja, a gente está em uma fase de construção, de articulação de algumas figuras para, de fato, levar o movimento para a rua, né? Os mandatos que disputei foram fruto de um pedido partidário, né, de um movimento partidário. Existem partidos no Brasil que são orgânicos e inorgânicos. Partidos orgânicos são aqueles que têm os movimentos organizados, tem um movimento de juventude ali, tem um movimento negro para discutir a questão da igualdade racial, tem um movimento de mulheres, tem um movimento de diversidade, LGBT. Ou seja, esse é um partido orgânico, ele funciona, né, ao decorrer do ano, não só em eleição. São poucos partidos no Brasil que são assim. Eu poderia arriscar 5, talvez 6, né? Tanto que a gente tem uma reforma eleitoral, né, para acontecer, né, que se intitulou reforma política, mas não tem nada de política nisso, é uma reforma eleitoral, mas que prevê que aqueles partidos que não tiverem aquela expressão política, eles não vão receber fundo partidário e tendem a acabar, né, tendem a desaparecer esses partidos. Que eu acho que isso vai ser muito bom. A gente tem quase 40 partidos no Brasil e não existe 40 bandeiras de luta, 40 causas, existem 40 conveniências. Se criam partidos para defender um projeto político eleitoral e não um programa, né, político, compreende? E nossa candidatura a vereador, apesar de não ter logrado êxito no Recife, a gente foi um dos jovens mais votados do Recife, dos que não são filhos de político. Porque lá disputou o filho do Jarbas, o filho do Heriberto, o filho do Francismar, o filho que são deputados, senadores na época, né? Assim, eu acho que a política tem que ser vista por esse olhar, né, de renovação das práticas e não só dos nomes e das caras. Há quem se coloque hoje defendendo uma bandeira tipo, defender a família tradicional, o outro defende a segurança como bandeira de luta, o outro já tem uma outra defesa LGBT, da diversidade. Você não teria um viés único, você seria mais plural nessa sua discussão política? A minha discussão ela vai muito no campo dos direitos humanos. E aí engloba uma série de coisas, né? Os direitos humanos ele é muito amplo, né? Ultimamente a gente tem discutido muito a questão do sem terra, né? Dos assentamentos e do desenvolvimento das unidades produtivas, né? A gente tem no nosso estado de Pernambuco um povo muito sofrido, que é o agricultor. O povo do campo é um povo sofrido. E aquele que não tem terra ainda, que quer ser agricultor, ele está na base da base, assim. A gente tem no estado de Pernambuco ainda a agricultura de subsistência, que isso é um absurdo. Isso é coisa de 2, 3 séculos atrás. Que é aquele homem que planta para se alimentar, planta para comer e para sobreviver. Você é ligado aos movimentos MST? Eu tenho uma relação muito boa com os movimentos, porque fui coordenador da Frente Brasil Popular, né, que foi a frente que denunciou o golpe, o afastamento da presidente, que denunciava os interesses desse governo golpista de Michel Temer, quais eram as intenções dele. A gente falou tudo isso
antes do impeachment acontecer. Só que a voz do povo não ecoa no Congresso. A voz do povo hoje não ecoa no Congresso. A gente vive uma crise de representação. E nesse momento de coordenação da Frente Brasil Popular, a gente se aproximou de vários movimentos sociais. MST, MTST, FETAP, FETRAF, ASA, né? Ou seja, a gente estava em constante diálogo com os movimentos. Por isso, essa minha relação hoje com a luta do homem do campo. A prisão do Lula, já que a gente toca nesse ponto social, a prisão do Lula, esse movimento político que o país vive, de muito extremismo, aqueles que odeiam, aqueles que são muito de esquerda, muito rotulados de esquerda, aqueles que são de direita. E como é que você observa, que leitura você faz desse momento político do país, Túlio? Olha, a prisão do Lula, ao meu ver, e aí cada um tem sua opinião, né? Eu acho que o legal da política é isso, é você ter a tua opinião, eu ter a minha, mas eu vi como um julgamento político. Um julgamento político. Não foi um julgamento jurídico, porque no poder jurídico aquilo não, no poder judiciário aquilo não vinha acontecendo um julgamento naqueles trâmites com aquela celeridade. Com a celeridade. Com aquela celeridade. Celeridade em justiça não quer dizer justiça. Justiça boa não é justiça célere. Justiça boa é justiça justa, né? E o julgamento dele, o do habeas corpus, a negativa do habeas corpus que ele teve no STF e o decreto da prisão dele, isso ter acontecido no mesmo dia, escancarou uma coisa muito clara, que foi uma agenda política. Aquele juiz, o Sérgio Moro, quando ele decretou a prisão do Lula e estipulou um prazo até o dia 6, ele quis obedecer a um calendário eleitoral, porque até o dia 7 era o prazo das pessoas mudarem de partido ou se desfiliarem em um partido, filiarem em outro, quem quiser disputar um mandato. Porque quem vive longe dessas discussões políticas e eleitorais também não sabe o quanto importa o dia 7 de abril, que é o prazo, são 6 meses de filiação que você precisa ter aos partidos políticos para poder disputar um mandato. Ou seja, o decreto da prisão dele no dia 6 fez com que muita gente saísse do PT, fez com que muitos governadores recuassem seu projeto porque perderiam seu principal cabo eleitoral. Seu principal cabo eleitoral que estaria preso ali. Então tinha um objetivo ali, tinha um objetivo. O sistema estava articulando alguma coisa. Foi um julgamento político, né? Foi um julgamento político eleitoral. Ao meu ver, foi um julgamento político eleitoral. E a justiça não pode ser política. A justiça não pode ser política. A justiça tem que ser justa. Você é simpático ao Lula? Eu sou simpático a muita coisa boa que ele fez. Muita coisa boa que ele fez. Os programas sociais, né? A ascensão da classe mais baixa, né, a inserção dessas pessoas na classe média, o poder de consumo, a economia, tudo isso foi muito importante. Mas os erros que o PT cometeu faz com que eu nunca pudesse votar novamente no PT. Olha, tem muita gente participando aqui no Caruaru no Facebook, muita gente. A Kátia Cristina Alves: renasce em mim a esperança de um Brasil melhor, vendo um jovem tão esclarecido como Túlio Gadelha, engajado na política do meu país. Parabéns, Túlio. É a Kátia Cristina Alves. Valeu, Kátia. Renata Pinheiro. Parece Nós professor de lá, de casa. La Casa de Papel, já escutei isso muito. De La Casa de Papel. Eu já comecei a assistir a série só por causa disso. Renata é Pinheiro. Boa. A política em Caruaru parece monarquia. Ele faz uma referência aqui, aquela crítica que você fez da oligarquia. Pois é, em todo o estado de Pernambuco. Em todos os lugares. O Hugo Soares, algo que não ficou bem explicado, foi o pouco tempo à frente só do ITERP. Por que isso aconteceu? Essa passagem tão meteórica. Você não foi um bom gestor ou algumas outras ciências funcionaram? Rapaz, é o seguinte, eu acho que você pode perguntar se a gente foi bom gestor aos servidores, né? Quem está ali há mais tempo, quem sabe de fato o que a gente fez pelo Instituto, né? O ITERP é um estudo de terras, de terras e reforma agrária de Pernambuco. O ITERP tem como função o desenvolvimento dos assentamentos, das unidades produtivas, né? A resolução de conflitos agrários. No Brasil, pela dimensão territorial, o estado de Pernambuco, existe muitos conflitos agrários ainda, que isso é muito grave. O ITERP tem essa função. E eu lhe falo que a gente cumpriu com nossa função ali, né, de forma como eu nunca havia cumprido em outros espaços de gestão pública. Né? Fico feliz
pelo trabalho que a gente fez. Só que o que acontece hoje na política, né, e isso não é uma crítica a um governo, ou a um parlamentar, ou aos deputados, é que as decisões políticas elas são mais importantes do que determinadas atitudes técnicas que venham em benefício da população. Deixa eu lhe dar um exemplo, né? No sistema político, você pode se destacar, você pode fazer um bom trabalho, mas quando você começa a incomodar o deputado lá que tem relação com o governo, que pressiona o governo, ele te obriga, através do governador, a te tirar daquele espaço, porque você está se destacando ali de alguma forma, né? Ou então você tem que se submeter a esse sistema, a essa situação. Então, isso não lhe incomoda, não? Você cheio de sonhos, de propostas, e de repente você se depara diante de uma situação dessas. Isso não frustra, não deixa você chateado? Pois é, quando a gente entrou no governo Paulo Câmara, a gente entrou entendendo que era um governo de um gestor técnico, né? Não político, né? Até porque na campanha dele foi vendida essa imagem de um gestor técnico. E ali a gente tentou fazer uma gestão técnica com os servidores, né? Só que a pressão política, ele cedeu à pressão política, compreende? Ele cedeu à pressão política. Ele se curvou. Pois é, houve uma pressão política para a nossa saída, pela nossa saída, e ele cedeu ali. E, assim, muita coisa que poderia ser feita pelo povo, pelos assentados, né, a gente não conseguiu fazer por conta de uma agenda política. E aí eu faço uma crítica, e já fiz ela abertamente, há uma construção de um eventograma que o governo tem. O governo tem um tal de eventograma onde trava muito da máquina pública. A gente chegou no ITERP lá, tinha 400 títulos de terras a serem entregues e que não poderiam ter sido, não foram entregues porque não tinham agenda do governador, dos deputados, da base, né? Só que o que acontece, aquelas pessoas que precisavam daquele título, elas moravam ali, tinham direito àquilo. Tudo bem quando se trata de um hospital, você constrói um hospital, você constrói uma estrada, você uma escola, você vai lá inaugurar, fazer a entrega, mas não se entrega direitos. Aqueles títulos eram de pessoas, de agricultores que tinham direito àquilo, pelo tempo que estavam naquela terra. E eles precisavam daqueles títulos para poder se aposentar, para poder ter acesso às políticas de grãos, de água. Eles precisavam daqueles títulos de terra para poder sair daquela condição de agricultura, de subsistência. E eu determinei que os servidores fizessem entrega de alguns títulos ali, que já deveriam ter sido entregues há muitos anos. Tinha título que tinha mais de um ano ali para ser entregue. Determinei isso que os servidores fizessem e que a gente encontrou muita dificuldade, porque precisava da presença do deputado naquela região, o deputado daquela região, o deputado daquela, da presença do prefeito aliado. E isso é muito ruim, principalmente para quem se diz ser um gestor, uma pessoa técnica. Isso é uma decisão política que atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da então, sociedade. Paulo Câmara lhe frustrou? Nesse aspecto, sim. Mas ele me surpreendeu em outros. Em que aspecto ele lhe surpreendeu? No aspecto econômico das contas públicas, né? Ele é um excelente gestor no que diz respeito às contas. Disciplinado. Disciplinado, não endividou o Estado, pagou em dia, né, os servidores. Assim, o que é que estou querendo te dizer? Estou te dizendo que eu não tenho um lado político por um acordo. Eu defendo aquilo que eu acho correto. Tenho minhas críticas e meus elogios à gestão do PT, tanto do governo Lula quanto da presidente Dilma. Da mesma forma, tenho ao governador Paulo Câmara. Ele acertou e errou, né? E um aliado bom é aquele que fala dos teus erros. Olha, tu erraste aqui, vamos ver se a gente melhora aqui, tu erraste aqui. A gente fez isso na gestão, só que não deu para não deu para a gente, né, ali. Ficamos um tempo, foi boa a experiência, adoro lidar com o homem do campo, né? Minha família ela é muito ligada ao campo, né? Já tivemos um sítiozinho em Camocim de São Félix. Camocim, Bezerros, você é dessa região agreste aqui? Sou. Minha família, parte pai, ela é toda dessa região do Agreste, né? De Bezerros, Camocim, Caruaru. Mas você está muito tempo fora dessa terrinha? Rapaz, eu saí com 4 anos de idade de Bezerros, né? Eu nasci em Recife e morei em Bezerros, né? Saí com 4 anos de idade de lá. Fui morar no Recife para estudar, estudei minha vida toda no Recife,
Mas a gente sempre teve aquele sítiozinho lá e isso me ligou muito com o Agreste, né? A gente vinha todo fim de semana e tem uma relação muito boa com o homem do campo por conta disso. Deixa eu liberar mais mensagens dessa imensa galera, esse pessoal que está participando muito fortemente aqui pelo Baião de 2, Caruaru no Face. Moisés Quirino de Oliveira, o PT quebrou o país. Isaac Lins, gostaria de saber de Túlio se ele acredita que o fato da morte de Marielle no Rio de Janeiro irá contribuir para uma ascensão do PSOL nessa eleição de 2018. O outro diz, Jefferson Davi, o PSB é golpista, participou do impedimento de Dilma, não voto no PSB. Você acompanhou esse acontecimento no Rio de Janeiro, a morte da Marielle? Acompanhei. Você, enquanto ativista político aí? A gente participou de um ato na Câmara do Recife, né, em repúdio, né, assim, estava todo mundo chocado com aquilo, né? E a gente para se perguntar por que a comoção foi nacional e internacional, sabe? E, ao meu ver, a gente vive no Brasil uma crise de representatividade muito grande. E Marielle, ela era uma pessoa que representava o nosso povo. Ela era uma legítima representante do nosso povo. Era uma mulher de favela, negra, pobre, socióloga, que discutia as questões de direitos humanos com propriedade. E ela conseguiu ser eleita no Rio de Janeiro. Ou seja, aquele tiro não foi na pessoa de uma vereadora apenas, porque poderia ter sido em outros vereadores, não causaria essa comoção. Mas aquele tiro foi em quem defende e quem sabe que é preciso mudar a política, né? Aquele tiro foi em quem critica essa política que a gente tem no Brasil, essa crise de representação. Aquele tiro foi numa representante legítima do nosso povo. Por isso que aquele tiro foi em muita gente. Com relação à questão política, eu acho que tudo é político, né? Eu acho espetacular. Tem mulheres que estão usando a camisa, o meu corpo é político, e é mesmo político, né? A gente, somos todos seres políticos. O ângulo dessa câmera aqui que está me filmando é uma decisão política. Quem escolheu botar a câmera nesse ângulo para pegar isso daqui, pegar aquilo ali, pegar a plateia, isso é uma decisão política também. E se ficarmos fora desse processo, os ruins, eles acabarão prevalecendo, se os bons desistirem. Pois é. Isso é um fato que a gente precisa refletir todos os dias. Deixa eu abrir o espaço aqui para os alunos. Vamos embora. O pessoal de oficina de rádio do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. O pessoal está aqui, você diz o seu nome, você se identifica e faz a sua pergunta para o Túlio Gadelha. Tá ligado o microfone? Tá ok? Acho que não. Aperta aí nesse. Opa, agora sim. Seu nome e faça a sua observação. Tiago José. Tiago, beleza? Beleza. Eu sou de Bezerros e faço o curso de Comunicação Social na UFPE. E eu gostaria de perguntar a respeito de como você analisa essa cobertura midiática que foi feita, tanto no impeachment da presidente Dilma, como agora na prisão do ex-presidente Lula. Certo. Olha, eu não acompanhei a mídia agora porque eu estava lá, né? Eu estava no ABC Paulista. Você esteve em São Bernardo do Campo. Eu estive em São Bernardo dos Campos, estava lá. Eu, na verdade, ia fazer uma conexão em São Paulo, mas nessa noite eu não havia conseguido dormir, né? Eu estava preocupado com a democracia, com a ordem constitucional, e de madrugada fui para o aeroporto, antecipei meu voo e fui para lá. Não acompanhei a mídia, a cobertura da mídia. Mas a mídia, ela é política também, ela se posiciona politicamente, né? A Rede Globo já reconheceu, inclusive, que apoiou a ditadura militar, compreende? Ou seja, são pessoas que estão ali, né? É uma empresa que tem um dono que tem sua posição política. Lógico, o jornalismo preza pela imparcialidade, né? Mas a gente tem que estar sempre vigilante, a gente tem que estar sempre acompanhando, né, a mídia, a posição dela, o que ela fala, por que não fala isso. Eu fiz uma crítica nas redes sociais em 2016, né, no impeachment da presidente, 2015, né? 2015. Com relação à repercussão que tinha sido no estado de Pernambuco, a mobilização de quem defende, né, um projeto de esquerda, né, contra o afastamento da presidente,
E a importância que a televisão deu a isso, uma importância muito pequena. Disse que tinham ali 500 manifestantes, onde, na verdade, tinham muito mais de 500, entendeu? E eu estava lá. Aí, assim, a gente tem que estar vigilante, porque existem, às vezes, eu acho que a gente melhorou muito em termos de mídia no Brasil, né? E que a manipulação ela é mais mascarada, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre atento à questão da mídia como um todo, né? Todas as empresas, né? Todos os canais, tem que saber também a quem pertence essa revista, a quem pertence esse jornal, quem é o dono, o que ele defende, compreende? Por exemplo, a gente foi convidado para fazer parte de um movimento Renova Brasil, né? O Renova nos ligou, nos procurou, né, chamando para fazer uma entrevista. 4.000 pré-candidatos, né, ativistas políticos, de certa forma, se inscreveram. Eles fizeram um processo seletivo, selecionaram 100. Pegaram ali dos 4.000, escolheram 100 e botaram lá. Disseram, esses 100 vão ganhar uma bolsa durante esses meses para defender um projeto do movimento. Outros 50, eles escolheram Headhunter, né? Eles foram assim no Brasil, olharam para o país assim, disseram, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. E nós fomos um dos escolhidos. E ali você poderia receber uma bolsa de 10 mil reais, né? 12 mil, né? Dependia do... Né? Que isso para mim é uma baita bolsa, né? E o que aconteceu foi que eles pediam para a gente assinar um termo de compromisso com o movimento, né? E um termo de compromisso eram coisas pela ética, pela transparência. E aí eu disse, não, com certeza, a gente assina isso, não tem problema nenhum. Agora, falando de transparência, da onde vem esse recurso? Aí não, vem de pessoas físicas que estão financiando um projeto. Aí eu perguntei, quem são as pessoas físicas, quantos são os financiadores e quanto cada um depositou dentro do projeto. E não tive essa informação, aí eu recusei o convite. A gente precisava. E eu faço uma avaliação que certos projetos, né, eles têm colocado muito essa questão de uma bolsa, que na verdade isso é um financiamento. E você não pode ser financiado por um projeto político se você não sabe de onde aquele recurso vem, de onde é oriundo aquele recurso. E o que eu te falo é isso, né? A gente tem que ter esse cuidado na mídia, nas fontes, nas revistas. Questionar sempre. Questionar sempre, eu acho que isso é importante. Deixa eu liberar mais essas mensagens aqui. O Moisés diz, meu amigo, fala aí de quem é a culpa. Hoje o Brasil tem mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Fala para ele aí. Lenivaldo Monteiro, os professores concursados esperam até hoje Paulo Câmara cumprir a promessa de campanha de dobrar o salário. Na educação também ele não cumpriu. Ixi, Jefferson David, muito bem, Túlio, em defesa dos direitos humanos e da democracia, em defesa da minoria. O outro diz o seguinte, muito bom dia, deixa eu ver essa mensagem que vem aqui, Regi Manuel. O outro diz o seguinte, Hugo Soares, como político, Jefferson David, Paulo Câmara pagou... Muita gente, né? Muita gente, os servidores em dia. Por que os salários são defasados? De que é a culpa de quase 14 milhões de desempregados no Brasil, Túlio? Olha, eu não tenho uma resposta para tudo, né? E eu acho que esse tempo de certezas que a gente vive no Brasil é péssimo, né? Eu não posso chegar e dizer, foi isso, foi aquilo, é de Temer, é de Dilma, né? Eu acho que a gente tem que provocar reflexões. E provocando reflexões, a gente tem que saber que o país passou por uma crise econômica junto com vários países no mundo todo, né? E houveram muitos erros de gestão. Eu li recentemente que a Lava Jato deu um prejuízo de 140 bilhões de reais ao país, com o fechamento das empresas, né, ótimo, estamos punindo muita gente aí que deveria ser punida. Agora, existe uma crise institucional no país. Fragiliza a imagem no exterior, no os exterior, investimentos são subtraídos fragiliza também. muito a imagem no exterior, né? Não estou dizendo que a culpa é disso, daquilo outro, mas estou dizendo que a gente tem que discutir isso coletivamente, né? Esses milhões de empregos, de desempregados que estão hoje, esses 13, 14 milhões, eles têm causado, né, o fato disso ter acontecido no país tem causado problemas sociais gravíssimos de violência, né, de renda. Eu acho que não tem um culpado, não tem um culpado. Isso começou na gestão de Dilma e a gente tem que reconhecer. Vamos voltar para os alunos? Você se identifica, faz a sua pergunta também para o Túlio Gadelha.
Bom dia, Túlio. Meu nome é Daniel. Opa, bom dia, Daniel. Em relação à prisão do ex-presidente Lula, consequentemente, ele era um candidato muito forte à corrida presidencial, mais uma vez a reeleição. Como você analisa a corrida presidencial que estamos prestes a acontecer sem o presidente, o ex-presidente? Certo. Eu acho que, como te falei, né, a prisão, ao meu ver, foi uma prisão política, né? Não foi uma decisão jurídica somente porque foge dos trâmites normais, né? E com a saída de Lula, a gente vê que o cenário fica muito solto. E o eleitor de Lula, que no Nordeste ele tinha uma musculatura, ele tinha uma expressão política muito forte, fica desnorteado e olhando para outros possíveis candidatos. Quem pode capilarizar, quem pode absorver hoje esse possível voto de Lula, na minha opinião? Eu acho que tem a Manuela Dávila, do PCdoB, né? Mas, ao meu ver, é um partido comunista que muitos dos eleitores de Lula ainda não simpatizam com o Partido Comunista. Tem o Boulos, que é do PSOL, né? Que não tem essa expressão toda política no país, né? Tem 4 deputados, se não me engano, né? E talvez não consiga puxar um pouco dessa expressão de Lula. E tem o Ciro Gomes, né? Que é um candidato do PDT. E o seu candidato? Que é o meu candidato, né? Que eu percebo que ele, por ser nordestino, por ser firme, por ter posições claras, por ser preparado, ele deve ser o candidato que se beneficia dessa saída de Lula. Mas perceba que, a todo momento, Ciro foi contra a prisão e contra o embargo de uma candidatura de Lula, porque ele defendeu, acima de tudo, a democracia, né? Mas, bem, isso quem vai decidir é o eleitor, né? Cada um tem um sentimento, cada um tinha aquele voto no Lula por uma questão, né? Você votava por causa daqueles programas sociais, outra pessoa votava por conta da figura de esquerda, outra porque pela imagem dele, né? Ele é um líder, é o principal líder de esquerda vivo no mundo. Depois da morte do Mandela, né? Os jornais, né? A política nacional e internacional considera ele o principal líder de esquerda vivo no mundo, né? E isso daí a gente tem que saber que... E 8 anos de um momento muito favorável também, isso favoreceu bastante o Lula nos 8 anos que esteve à frente. Deixa eu liberar essa mensagem aqui. Marina Castro, o que Túlio Gadelha tem a dizer para a juventude que está desacreditada na política? Lucas Ferreira, sobre a imparcialidade que comentou a respeito de políticos ou partidos, qual referência que você teve como embasamento para criar seu perfil? Interessante essa como é? Não entendi. Lucas Ferreira, certamente você foi influenciado por quem para criar o seu perfil de ativista político? Essa é uma primeira pergunta bem interessante aqui do Lucas Ferreira, e a jovem aqui que está dizendo, ó, o que fazer para animar essa juventude que está desacreditada? Então, pessoal, eu não acho que eleição seja uma solução, né? Lógico, eleição é um passo, né? Mas de participar, eu acho que você tem que olhar para a democracia e tentar construir uma democracia mais participativa, né? O que é uma democracia participativa? É o que eu havia falado, é você participar dos conselhos de educação, participar dos conselhos de saúde, do conselho de meio ambiente. O Estado, os municípios, eles têm mecanismos onde a população, a sociedade civil, ela pode participar da política, ela pode acompanhar uma gestão, um mandato de um deputado, né? Ou seja, as pessoas precisam participar não só da vida política através desses instrumentos, dessas instituições, mas elas podem participar na prática. O que acontece hoje é que muitos jovens põem culpa de muitas coisas na classe política e coisas que eles poderiam fazer e resolver. Vou te falar, eu tenho um amigo que reclama do trânsito todo dia do Recife. Ele diz o trânsito do Recife, e de fato o trânsito do Recife é caótico, é o pior trânsito do Brasil. Mas ele trabalha a 3 quarteirões de onde ele mora. E ele, às vezes, não pega um transporte público, ou não vai de bicicleta, ou não vai a pé. Ou seja, ele está colocando o carro na rua. Qual o papel dele, né? Ele não contribui. Eu trabalhei numa fundação, que foi a Fundação de Medicina do Trabalho, e eu ia de bicicleta para o trabalho alguns dias, né? Eu tinha um Fusquinha, né? Mas às vezes quando o Fusca quebrava eu ia de bike. Mas assim, a mentalidade dos servidores, desse pessoal, é uma mentalidade, infelizmente, né, muito ultrapassada, porque
quem vai de trabalho, de bicicleta para o trabalho, não pode ser o diretor, o chefe, né? É o porteiro, é o faxineiro, né? É a mulher que... Ou seja, isso é muito grave porque a gente tem que quebrar paradigmas, né? E essa geração, ela precisa quebrar paradigmas. E eu acho que só com a participação da política, para construir uma democracia mais participativa, a gente consegue incentivar e fazer com que a juventude participe do... É cada um se renovar também, né? Verdade, os seus verdade. conceitos, desconstruir conceitos. E... É Sim, a sua influência. A minha influência, ela não vem de vivos, né? É de ela mortos? vem dos que já estão mortos. Olha aí. Vem dos livros, né? Eu sou um admirador de Django, de João Goulart, de Darcy Ribeiro, de Leonel Brizola, né? De Getúlio, muita coisa de Getúlio me inspira também. Né? Dos vivos, e ainda bem que não vem dos vivos, porque eu não me decepciono assim, né? Mas nenhum vivo lhe simpatiza assim, do ponto de vista de influenciar suas posições? Sim, claro, Cristóvão Buarque era uma pessoa que me inspirava, né? A pauta da educação, como ele via a educação, a federalização da educação de base, né? O amor que ele via a política e a solução para os problemas do Brasil, como estando na educação, né? Só que ele decepcionou também com a votação no Congresso, né? Ele foi a favor do impeachment, do afastamento, ou seja, ele não teve a leitura que tivemos, né, desse processo. Quando eu falo de golpe, viu, o pessoal me fala muito, pô, Túlio, mas não foi golpe, estava previsto na Constituição, né? O impeachment é algo previsto, mas eu reforço e digo, foi golpe, porque os que perderam a eleição em 2014, hoje estão no poder, compreende? Quem perdeu a eleição em 2014... o Democratas, o PSDB, né, todo esse campo de direita, hoje governa o nosso país. Compreende? Por isso que a gente fala tanto de golpe, mas assim, cada um tem sua visão. E é muito ruim você se inspirar em vivos que você termina se decepcionando. Olha, Sueli Araújo, admiro demais o Túlio por defender tanto a causa do homem do campo. Povo sofrido, é a Sueli. Neide, Ciro é o cara também, Ciro 2018, Bruno Monteiro, a culpa não é da Lava Jato, ela não roubou, não corrompeu, não lavou dinheiro, a culpa é de quem assaltou o país. A Lava Jato é engraçado. A culpa não é da vítima ser roubada, e sim do ladrão que roubou. Não, com certeza, concordo, eu acho que isso é bacana, é legal, opiniões, né, divergências, viva a democracia. Né, eu acho que a gente tem que debater política com amor, né, e ouvir opiniões divergentes. Agora, eu faço muitas críticas à Lava Jato, faço sim. A Lava Jato só lava por fora, não lava por dentro. Né? O que é que estou dizendo? O judiciário hoje, existe muito esquema de corrupção no judiciário. Existe. Isso aí não está na mídia. Entendeu? E os benefícios, né, que os juízes têm não são discutidos. Um juiz tem um salário exorbitante. Se você somar todos os benefícios do juiz, o salário dele dobra. Para o filho. Tem números que mostram que menos de 5% dos juízes recebem menos de 50 mil de tanto benefício. Ou seja, vamos lavar por dentro também, né, o judiciário, vamos discutir o judiciário, uma reforma para o judiciário, compreende? Está bem explicado. Vamos para os alunos? Quem mais? Opa, tem ali. Quem vai responder? Então, se identifique e faça a sua pergunta. Ok, tá pegando? Bom dia, meu nome é Luiz, sou estudante aqui de Comunicação Social e também sou militante da União da Juventude Socialista. Minha pergunta é direcionada à questão do período que a gente está vivendo desde o golpe, de aprofundamento do entreguismo, né? A gente está assim, servindo ao imperialismo estadunidense e europeu, e a gente vê um desmonte da Petrobras, da própria setor energético do nosso país, da educação, essa desnacionalização da educação, né, muito aprofundada, com os cortes, etc. Eu queria saber a tua avaliação em relação a isso, com o que ganha essa galera que está entregando tudo que é nosso, tudo que é do povo brasileiro, o que ganham esses que estão entregando nosso setor energético, a Petrobras, etc. Privatização. Olha, isso é muito ruim, né? Esses acordos que acontecem. Eu sou crítico também do sistema político e das gestões públicas, né? Eu acho que as gestões públicas não são tão eficientes quanto deveriam ser. Né? Muitas vezes o servidor público que tem estabilidade, ele não produz tanto quanto poderia produzir. E, lógico, a iniciativa privada ela entra para poder modernizar, para aperfeiçoar, para tornar mais eficaz, né, a questão das empresas públicas. Mas a forma como está sendo entregue o patrimônio público ela é muito grave, porque ela não serve aos interesses do povo brasileiro, serve a interesses
como fala Ciro Gomes, interesses estrangeiros. Isso é fato. Isso é fato. São empresas internacionais que estão se apropriando do nosso patrimônio. E a quem interessa esse governo, ao meu ver, são os acordos que são feitos ali, por baixo dos panos. É uma empresa que é vendida, é um patrimônio público, e que por baixo dos panos alguém está ganhando alguma coisa com isso. O sistema político brasileiro, ele é, na sua essência, infelizmente, financeiro. Não tem um candidato hoje em Pernambuco eleito ou com mandato que não tenha gastado mais de 1 milhão na campanha. Compreende? O que acontece é que acordos são feitos para que aqueles grupos permaneçam, de certa forma, dentro do poder. Permaneçam nessas esferas de poder. Né? E através desses acordos financeiros que envolvem a corrupção. Mas, bem, com relação às empresas públicas, eu acho que a gente tem que estar muito atento. E é uma coisa que a juventude hoje não está. Que isso é um patrimônio que é nosso e que custou muito ao nosso povo conquistar essas empresas. Né? Se a gente estuda um pouco da história, a gente vê o quanto foi difícil para o Brasil e para o povo dizer hoje, a gente tem uma Petrobras, né? Bater no peito e falar o que a gente tem dentro do governo federal hoje. A gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo na gestão desse governo de Michel Temer. Deixa eu liberar mais mensagens. Caruaru no Face, gostaria de perguntar ao Túlio sobre o que ele acha das mídias que são precárias, o que isso interfere na democracia de um país. A Carol, ele já fez uma observação nesse sentido. Nicés Antônio, precisamos fazer uma limpeza no nosso país. Estamos reféns dessa política suja. Laís Florencio, muito se fala de renovação e políticos como Túlio são vistos como sangue novo da política. Ele acha que isso pode jogar nas costas de alguns políticos muita responsabilidade. Por exemplo, alguém que apareça aí como novo, ele pode ter um grau de dificuldade e de responsabilidade muito grande quando a gente diz, vamos dar uma limpada nisso aqui, e esse que chega para limpar, ele pode sofrer uma pressão muito forte. Você enxerga assim também? Eu enxergo porque você assume responsabilidades, né? E você tem que ter compreensão do seu tamanho também. Você não pode prometer tudo, como, por exemplo, coloquei a possibilidade da revogabilidade de mandatos. Eu não posso me comprometer com isso e dizer que a gente vai fazer se existem 513 deputados que vão votar e que a grande maioria é contra isso, né? Porque eles querem permanecer e se perpetuar ali no seu mandato. Entende? Só que o eleitor tem que olhar quem se compromete. E aí vem uma questão que eu venho falando muito, que é depositar esperança em pessoas. A gente não pode depositar tanta esperança em pessoas. A gente precisa depositar esperança em causas. Porque quando você deposita em pessoas, você se decepciona. Eu tive no ABC Paulista, como eu falei há pouco, em defesa da democracia, né, da ordem constitucional, e eu vi pessoas completamente abaladas, chorando, em desespero, porque depositaram confiança em pessoas. E você precisa depositar em causas. Eu acho que é isso que a gente precisa incentivar dentro do jovem, dentro do eleitor, dentro do cidadão brasileiro. Túlio, além de discutir política, o que você está fazendo da vida? Hoje eu estou vice-presidente da Fundação de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais do PDT. Chama-se Fundação Alberto Pasqualini Leonel Brizola. Essa fundação, ela discute, ela elabora teses, programas, projetos. E o acesso a isso, e o acesso a esse conteúdo? Você acessa no site, existe um site, você digita no Google lá, Fundação Alberto Pasqualini, vai aparecer. Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. E ali tem todo um material, a gente tem cursos online, tem a Universidade Leonel Brizola, que faz a formação política do militante, do simpatizante. Qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre as bandeiras e o que o PDT defende, está lá no site da Fundação. Mas pessoalmente, vocês externam isso também? Equipes que, por exemplo, nós estamos aqui com alunos da Universidade Federal, de curso de comunicação Perfeito. Social, vocês, em um determinado convite, cumprem uma pauta no interior, numa cidade? Com certeza. Inclusive, a gente está construindo uma pauta nos assentamentos, né? A gente quer ir para alguns assentamentos de Pernambuco. Pernambuco tem mais de 800 assentamentos. Eu acho que ninguém sabe disso.
E eu te falo que... Nós conhecemos o Normandia aqui, que é muito... Tem o Normandia, que já é um assentamento desenvolvido, com casas de alvenaria, né, com a estrutura, com contrato com prefeitura, né, ou seja, eles já produzem, fornecem alimento ali para as prefeituras e tudo mais, ou seja, eles estão se desenvolvendo ali. Mas a gente tem assentamentos em situações gravíssimas em Pernambuco, que não são nem assentamentos, são acampamentos. São pessoas que sobrevivem em casa de lona e pau, né? E a gente quer fazer homens de bem, trabalhadores, jovens, mulheres, negros, todo tipo há um enfrentamento desse sentido. Olha, muitos acampamentos desse aí, isso nada, muitos. Olha, a gente tem que ter cuidado. É muito bandido. Eu falo muito sobre isso. Tem que ter cuidado com essas verdades absolutas, essas certezas, porque falam que os assentamentos eles ocupam áreas produtivas e atrapalham, porque na verdade os assentamentos eles têm que ser reconhecidos pelo Estado. Quando não são reconhecidos pelo Estado, o Estado tem a missão, a obrigação de tirar aquelas pessoas dali e dar um espaço para aquelas pessoas. Existem espaços, existem terras que são do Estado, que ele pode conceder, através de um título de concessão, aquelas pessoas para produzir. Quando existe algum assentamento irregular, o Estado ele é obrigado a autuar aquelas pessoas e tirar dali. Existe muito, para você ser um assentado e ter um título de posse, você tem que preencher alguns pré-requisitos sociais, né? Existem muitos assentamentos que são tidos como assentamentos no governo de Pernambuco, que ali as pessoas não preenchem esses pré-requisitos, são funcionários públicos, são protegidos por políticos. Isso é muito grave. E o Instituto, o ITERP, no caso, ele tinha a obrigação de retirar aquelas pessoas dali, dar uma ordem de despejo àquelas pessoas. Só que parece que o Estado não quer comprar briga, às vezes. Muito a culpa é do Estado com relação a essa questão do povo sem terra. E isso a gente tem que quebrar esse mito. Existe um mito hoje que eles são agressores, que eles são... né, eles constroem uma imagem muito ruim desse povo muito sofrido. E nossa missão, ela vem através da Fundação, vem no sentido de fazer formação política com esse povo também. A gente quer ir nos assentamentos, nas unidades produtivas, e fazer uma formação política, falar sobre direitos, falar sobre a função social da terra. A terra tem uma função social. A gente quer esclarecer e conscientizar essas pessoas dos seus direitos. Olha, nós estamos chegando ao final desse importante encontro hoje aqui com o nosso turno, mas nós temos uma pergunta ainda da plateia, e aí eu vou fazer ainda aqui um ping-pong, aqui, um bate-bola rapidinho aqui. A última é sempre pior. Com o Túlio. Quem é a pessoa que vai fazer a pergunta? Se identifique. Opa, e aí? Acho que tá ligado? Carla. Bom Tudo dia, certo? sou Neto Queiroz, também estudante de comunicação. E como estudante de comunicação, eu queria saber qual a pauta que tu traz, que apresenta para a comunicação pública. Olha, eu falo muito da lei da mídia democrática, né? Não sei se você tem acompanhado. Hoje no Brasil a gente tem o que é a mídia, né? No caso televisão, rádio, é o Estado que concede, né? Faz uma concessão à empresa para utilizar do espaço aéreo para transmitir aqueles sinais que vai chegar na sua casa, né? Aquela imagem, né? Aquela opinião, aquela... E a lei da mídia democrática fala sobre a democratização dos meios de comunicação. Eu acho que, nesse caráter federal, o que eu pretendo pautar com relação à comunicação são a democratização dos meios de comunicação. No Brasil, hoje, infelizmente, grande parte da mídia e dessas concessões são cedidas a políticos. E se formam oligopólios midiáticos, né? Ou seja, é um deputado que tem interesse em falar sobre aquilo, sobre a ação do seu prefeito, que tem interesse em falar... E a gente precisa democratizar a mídia. Eu vi um viés de democratização muito interessante, não sei se você vai concordar, e os alunos também aqui presentes, na rádio comunitária, na concessão da rádio comunitária. O danado é que a rádio comunitária foi viciada quando herdeiros políticos assumiram o controle dessas emissoras comunitárias. Pois é. Então as rádios, perdeu totalmente o sentido. Pois é, porque a intenção é o seguinte, é você que está na sua casa, vai ligar a televisão, vai ligar o rádio, que você não seja só um receptor de informação, mas que você também seja um transmissor. E que você, enquanto figura, indivíduo, você tem o direito de se manifestar, né? Ou seja, a democratização é isso, é fazer com que você também tenha voz. Se constituiu lá no Recife, agora há pouco, a Rádio Frei Caneca, que há mais de 50 anos, não sei se você ouviu falar, foi uma promessa, uma lei que se criou a rádio, mas a rádio nunca saiu do papel.
E o prefeito Geraldo Júlio se comprometeu em tirar a rádio do papel. Tirou a rádio do papel. Se criou uma fundação, deu uma estrutura, equipamento de rádio e tal, está funcionando. Tudo bem que não tem nenhum debate lá, não tem nenhum... que isso é absurdo, né? É um espaço que deveria ser público, dos movimentos, das pessoas, da sociedade civil organizada, se manifestar e colocar sua opinião. É uma rádio hoje que só toca música, mas é uma rádio pública. A gente precisa ter uma rádio pública, precisa ter uma televisão pública, a gente precisa ter espaço na mídia para se manifestar e ser ouvido. Última mensagem que a gente vai ler aqui, socializado Face. Irmã Piedade, o que você acha dos religiosos que se envolvem em política? É um perigo. Olha aí. Não, eu tenho respeito sim a opinião, a família, a defesa da pauta e tal, mas eu acho um perigo, porque quando se mistura religião e política, tem gente que morre e mata por causa disso. Do outro lado do mundo tem gente se explodindo em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de... E religião e política é um perigo essa mistura. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma bancada evangélica com mais de 200 deputados. E ela quer crescer, ela quer crescer, ela quer crescer. Para onde vai a nossa política? Sabe? A gente tem que discutir direitos humanos, a gente tem que discutir pautas mais progressistas para o Brasil. O povo brasileiro, ele é, na sua essência, um povo democrático e de esquerda. A gente precisa ter cuidado com esses candidatos ligados à igreja, que são candidatos fundamentalistas, e se atentar às pautas que eles colocam durante o seu mandato. O voto fiel é um voto... Eu digo o seguinte, você não pode votar em nome de Deus, porque você vota numa pessoa, né? Você vota numa pessoa, você não pode votar em nome de Deus. É muito perigoso essa mistura. Política e religião é uma mistura inflamável, ao meu ver. Olha, estamos chegando ao final, deixa eu rapidinho aqui no ping-pong com o Túlio Gadelha. Simbora. Jair Bolsonaro. Meu Deus. Jair Bolsonaro, ping-pong. A expressão dele. Tá, vamos lá. Maluco. Maluco. É. Família. Adoro. Veja, vocês vão prestando atenção nesses pontos, viu? Paulo Câmara. Gestor. Religião. Espírita. STF. Supremo Tribunal Federal. Tendencioso. Tendencioso. O que é justiça para Túlio? Justiça, a justiça para mim, ela é uma justiça que equipare as desigualdades. Não é dar o mesmo tratamento às pessoas desiguais, mas tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. É complexo, mas é importante para a gente refletir. Michel Temer. Golpista. Desde o início desse programa, a gente já tinha essa ideia de que essa frase viesse ser pronunciada pelo Túlio, né? Na verdade, pessoal, que está nos acompanhando. Fátima Bernardes. Eu amo. Túlio, eu quero lhe agradecer pela participação aqui nessa estreia da segunda temporada do Caruaru no Face. Muito obrigado, eu quero lhe desejar sucesso. Acho interessante que os jovens, você é um jovem ativista político, está nesse embate aí, nessa discussão, e que todos possam ter participado e que você possa dar a sua contribuição nesse debate político também, que é um ano interessantíssimo. Esse ano é importante, porque a gente vai renovar Assembleias Legislativas, governos, Câmara Federal, Senado e a Presidência da República. Vê quanta coisa a gente vai renovar de importante. Então, vale a pena o debate. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Essa mídia alternativa ela é muito importante para o debate político, né? Eu agradeço aos estudantes aí as perguntas e vamos ficar atentos, galera. Vamos mudar aí a realidade de verdade, viu? E contem com a gente para o que precisar. Nós acreditamos na mudança. Valeu. Muito obrigado, hein? Até o próximo Baião de 2, aqui no Caruaru no Face.